Muita crueldade nas ações humanas que usam dogmas religiosos para disfarçar as atitudes cruéis que proliferam na sociedade. Neste exato momento, o Brasil está vivenciando a pior gestão governamental da sua história republicana. E esses que estão no poder alcançaram esses cargos que hoje deploravelmente estão ocupando por meio de um discurso em que prometiam, por meio de um viés religioso, uma sociedade mais justa, igualitária, sem corrupção e com direitos, com mais direitos para todos. Encobertos com uma falsa santidade, eles tentaram transpassar para a visibilidade pública durante as eleições uma honestidade que eles nunca foram detentores, e nós estamos comprovando isso hoje na prática. Como se não pudéssemos ter feito isso ao analisar a vida pregressa de todos eles que se encontram deploravelmente hoje no poder. É para dar um choque de realidade e para falar sobre as verdades acerca do real papel das crenças religiosas na nossa sociedade que eu me predispus a criar esse roteiro e gravar esse conteúdo. Talvez esse vídeo é o vídeo mais impactante de todos os vídeos que eu gravei até hoje neste canal. Além disso, há uma necessidade premente em saber qual é a real função das religiões na sociedade, a fim de tentarmos combater esse fanatismo religioso que tanto tem se proliferado em vários setores da nossa sociedade e influenciado de forma arbitrária e autoritária na vida de várias pessoas. De uma certa forma, esse conteúdo também é um presente de Natal. Portanto, assista esse vídeo até o final. Apesar de todos esses anos e dos avanços tecnológicos e da ciência, ainda há uma quantidade considerável de pessoas que ainda acham que Deus existe. De antemão, eu esclareço que eu não tenho problema algum com qualquer pessoa que queira desprender e perder o seu tempo e o seu dinheiro devotando-se a crer em alguma fé religiosa, dentre as dezenas que existem por aí. A minha indignação é com certos setores religiosos que tentam incutir seus dogmas, que não coincidentemente coincidem com as suas visões particulares de mundo, na vida de outras pessoas, sob o viés de uma falsa argumentação de que a religião é uma necessidade vital para uma sociedade unir-se de forma coesa e em prol de uma paz, entre aspas, social, comum para todos. Neste exato momento, em pleno século XXI, o Afeganistão está retrocedendo em relação aos pequenos avanços democráticos que conquistou em virtude de um fanatismo religioso, terrorista, que está se espalhando pelo contexto daquela sociedade em função de uma nociva mistura de política com religião. Eu já comentei em outro vídeo desse canal a respeito dos pontos em comum do Talibã afegão em relação às doutrinas cristãs que estão sendo incutidas de forma sorrateira e paulatina na política brasileira e como isso está impactando e mudando a nossa sociedade, inclusive não apenas a concepção das pessoas em relação ao seu papel social, como a dinâmica da política a partir das políticas públicas que são criadas ou deixadas de serem criadas, bem como as leis que estão sendo produzidas e até a forma como as leis estão sendo aplicadas no nosso país, em função, reitero, dessa nociva mistura de política com setores importantes que influenciam invariavelmente a vida das pessoas, seja na política, seja no poder legislativo e de um modo geral, e seja também no Poder Judiciário. Se você ainda não viu esse conteúdo, eu recomendo que assista. Lembrando para quem já estudou e terminou o segundo grau, ou informando para aqueles que não tiveram essa oportunidade de fazer, ou simplesmente não estudaram direito, que nas épocas passadas, especificamente na civilização egípcia, e dentre outras também, como a Azteca, o homem concentrava em si a figura de Deus. Perante os seus semelhantes, ele se prostrava como um deus na terra. E essa mentira se propagou durante vários séculos, até que as pessoas se deram conta e perceberam que aquele sujeito que se prostrava e se dizia ser Deus, e melhor e acima de todos os outros, cagava, fedia, adoecia e morria como qualquer um outro.
Passada, superada, melhor dizendo, essa mentira, veio a outra falácia de que existiam pessoas que eram, entre aspas, semideuses. Ou seja, pessoas que embutiam em si características humanas e atributos do divino. Quando essa outra mentira veio a cair por terra, veio-se uma terceira e até hoje constante mentira de que existem pessoas que são, entre aspas, representantes de Deus. A impressão que a gente tem é como se Deus tivesse passado procuração para essas pessoas falar em nome dele. E, inclusive, pôr palavras na boca dele. Exemplificando no caso da religião cristã, que é a que nós estamos, infelizmente, e deploravelmente inseridos aqui no Brasil, se nós tivéssemos de escrever tudo que já colocaram na boca de Deus, eu acho que a grossura da Bíblia seria do tamanho de um prédio de 10 andares. Porque cada pessoa, em cada culto, em cada celebração, sempre fala alguma coisa que Deus disse ou deixou de dizer, ou concorda ou deixa de discordar. E o mais nojento e curioso de tudo é que os preceitos que essas pessoas dizem que são advindos de um Deus, advindos de um ser divino, não coincidentemente são aqueles preceitos, são aquelas ideologias que elas entendem como sendo certo na concepção medíocre, egoísta e mercenária delas. Há uma tonelada de vídeos e flagrantes e reportagens e até de inquéritos policiais investigando a conduta de certos líderes religiosos, dentre eles pastores e padres, tentando incutir um certo medo nas pessoas a fazer com que elas sigam seus preceitos religiosos que, não coincidentemente, a induzem a doar bens financeiros e até dinheiro para suas instituições, que, invariavelmente, acabam indo para o bolso dessas pessoas que usam a fé como subterfúgio de barganha para comercializar suas falsas promessas. E há, inclusive, aqueles que precisem recorrer à justiça do homem para tentar ressarcir o bem que lhes foi manipulosamente roubado por esses estelionatários da fé alheia, quando se dão conta da armadilha ideológica religiosa no qual foram induzidos a cair. E engana-se quem pensa que essas alienações religiosas são apenas com o fito de tentar obter alguma vantagem econômica. Em outras vertentes, essas pessoas proliferam dogmas em que tentam incutir nas pessoas determinados comportamentos autodestrutivos, nocivos e completamente antissociais para com as outras pessoas, em função da crença que elas tentam incutir como sendo verdadeira para a mente das pessoas que os seguem. O caso mais recente e deploravelmente social que foi incutido por vários setores vários setores religiosos foi contra alguns dogmas que incriminalizavam ou que tentavam colocar algum tipo de empecilho para que as pessoas tivessem acesso às vacinas, tão necessários e imprescindíveis ao controle da disseminação pelo coronavírus. Se você tiver fé, se você quer em Deus, o vírus não há de fazer mal nenhum a você. Isso era o que eles proliferavam por aí. É interessante nesse momento lembrar que até as igrejas fecharam as portas diante da disseminação do coronavírus no pico do auge da pandemia, e mesmo assim as pessoas não se dão conta que não existe nenhum ser divino que as protege de algo que é concreto, que é cientificamente comprovado como vírus, e que nós devemos ter medidas profiláticas para combater tanto a disseminação quanto as várias formas de manifestação pela doença que esses vírus são capazes de provocar. Infelizmente, hoje o culto nas igrejas já está bastante flexibilizado devido ao lobismo político influenciados por setores religiosos, principalmente pela bancada, entre aspas, evangélica, que tentou, inclusive, durante a pandemia, criar projetos de leis em que qualificasse as atividades religiosas como atividades essenciais à população, de modo a que elas não parassem. Obviamente, essa flexibilização foi determinada com determinados protocolos de segurança
de acordo com a fiscalização sanitária, que não existe na prática. Inclusive, nós podemos presenciar e ver em tempo real, pelas lives que muitos pastores e padres fazem nas igrejas, mostrando pessoas que não respeitam o distanciamento social, que não respeitam o uso de máscaras e que, dentre outras medidas profiláticas, que deveriam ajudar a combater a disseminação do vírus, mas que as pessoas não têm o devido cuidado em relação a isso. E muitas dessas pessoas que vão para esses cultos nem se vacinaram adequadamente e acabam pondo a própria vida e de outras pessoas em risco ao se contaminarem com o vírus. Lembrando, para quem já sabe, ou instruindo para os incautos, que quando você adquire o vírus, você não tem a manifestação de sintomas de forma imediata. Você pode ser portador do vírus e manifestar os sintomas da doença que ele ocasiona alguns dias ou algumas semanas depois. Isso não quer dizer que você, portando esse vírus, não esteja proliferando e disseminando e contaminando outras pessoas com isso. Por isso a necessidade das pessoas terem a todo momento o uso de medidas profiláticas e não apenas confiar em algo que concretamente não existe. Outro detalhe importante que a gente precisa comentar é acerca daquela argumentação esdrúxula que certos crentes utilizam quando a gente suscita o fato de que Deus não existe. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de afirmativa, constatando com base no que eles mesmos proliferam como sendo certo, é que eles exigem que outras pessoas provem a inexistência de Deus. É claro e evidente que só é possível comprovar aquilo que existe. O que não existe não deixa evidências. Portanto, a responsabilidade para provar aquilo que existe é de quem afirma e não de quem nega. Outro argumento bastante utilizado pelos crentes diz respeito ao discurso da falsa equivalência. Ou seja, eles utilizam de fatos que não condizem com as afirmações com base nas crenças que eles preceituam, para poder incutir nos outros algum senso de verdade em relação à existência daqueles que eles creem que de fato exista. Por exemplo, vou exemplificar para ver se fica mais claro. Quando alguém fala que, porventura, sobreviveu a algum acidente de trânsito, e que foi graças ao Deus que ela reza e crê, ela esquece que várias outras pessoas, várias milhões de pessoas, morrem todos os anos em acidentes de trânsito. E a vida dessas pessoas que têm a fatalidade de ou o ato criminoso, convenhamos, que nem todo acidente de trânsito é um acidente, há casos que são provocados pelo escrutínio, pela irresponsabilidade alheia, mas isso é outro detalhe. Enfim, todas essas pessoas que, porventura, perdem a vida em algum contexto de trânsito, elas não têm um valor de sua vida sendo menos considerável ou menos importante em relação àquelas que, porventura, venham a sobreviver. E isso vale para as pessoas que, porventura, curem-se de um câncer ou curem-se de uma doença muito difícil ou muito letal. Enfim, todos esses motivos que fazem com que alguma pessoa escape de alguma enfermidade ou de alguma desgraça, sempre existe algum motivo real para que essa pessoa tenha sobrevivido àquele infortúnio. Portanto, cuidado com esses discursos de falsa equivalência e que tentam imputar nas pessoas um motivo que advém de um Deus, mas que na realidade advém de um motivo real e concreto que fizeram com que essas pessoas se livrassem de um infortúnio que elas, por algum motivo, conseguiram escapar. Sem esquecer, é interessante ressaltar que muitos religiosos utilizam da sua fé, da sua crença, como égide, ou seja, como proteção, para ocultar os crimes que cometem. Isso vai desde crimes sexuais, como é o caso de padres e pastores que violentam e até se aproveitam da inocência dos seus seguidores, dos seus fiéis, até outros crimes de maior gravidade, como assassinatos, crimes de estelionato e dentre outros crimes que eles usam a fé religiosa como subterfúgio para justificar os atos que cometeram.
Porém, essas pessoas não são loucas, elas são plenamente conscientes do que estão fazendo. Inclusive, a gente pode perceber isso pela capacidade argumentativa que elas têm de coerir as ideias, de criar narrativas que, de uma certa forma, são bem estruturadas e tentam induzir as pessoas para um erro incidental, ou seja, um erro lógico diante de tantas premissas que elas organizam para tentar, de uma certa maneira, induzir outras pessoas a um erro. Quando, na realidade, elas são plenamente conscientes do que estão fazendo, têm plena consciência dos crimes que cometem, tanto é que tentam, desde ocultar os rastros do delito, quanto coagir testemunhas que presenciaram os crimes que elas cometeram e até subordinar essas testemunhas, até a outros tipos de nuances e outros tipos de falcatruas para tentar se furtar de cumprirem pelos crimes que cometeram. Neste momento é importante fazer dois alertas. Primeiro deles, cuidado se você é o tipo de pessoa que mora com pessoas muito fervorosamente religiosas. Comumente, a crença religiosa muito assídua e muito fanática faz com que certas pessoas tenham comportamentos interpessoais muito antissociais e acabem pondo em xeque o bom convívio no ser familiar. Principalmente quando essa pessoa que crê em alguma coisa e tem um certo fanatismo é o provedor da família e tem os seus outros familiares como seu dependente econômico. Nessas situações, o diálogo é quase praticamente inviável e necessita que essas pessoas que convivam, infelizmente, com esse tipo de gente tenham o cuidado de buscarem um outro espaço para viver e terem, nesse momento, nesse tipo de situação, algum tipo de proteção psicológica para se blindar dessas constantes investidas a fim de salvaguardar a sua saúde mental. O segundo alerta é que determinadas alienações religiosas agem como uma espécie de lavagem cerebral que degrada a mente das pessoas, que de uma certa forma, impossibilita para estabelecer um diálogo. É muito comum você não ter que verificar e conviver com outras pessoas, seja no seu familiar, seja no seu local de trabalho, seja em algum ambiente sociocultural, enfim. Pessoas que professam determinada fé religiosa de forma muito contundente, que não aceitam nem ao menos ver, nem conviver com outras pessoas que professam uma fé religiosa diferente da sua. E acabam, inclusive, vislumbrando essas outras pessoas como se fossem pessoas inimigas, como pessoas contrárias à sua fé. E isso é um ponto que corrobora para vários tipos de contendas, brigas e disseminações de discórdias na nossa sociedade. É interessante ressaltar também que certas religiões, como a cristã, veem em certos grupos de pessoas uma afronta aos seus dizeres e fazem desses grupos de pessoas alvo de constantes discriminações e violência. Como é o caso, por exemplo, de pessoas negras. Para quem não sabe, a religião cristã é uma das religiões mais racistas que existe. Outro tipo de pessoas muito discriminada são as pessoas da comunidade LGBTQIA+. As mulheres estão também muito vilipendiadas a partir daquela crença fantasiosa de que advieram da costela dos homens e que são devotadas única e exclusivamente a servi-los, dentre outras mais imoralidades e crenças que, reitero, somente corroboram para segregar e discriminar as pessoas. Eu sei que falar sobre ateísmo sempre corrobora muitas discussões e muitas contendas. Porém, uma das argumentações que mais incitem sobre o ateísmo, que, para quem não sabe, é uma concepção religiosa que nega a existência de Deus. E quando você se predispõe a, digamos assim, a negar, a contradizer ou refutar qualquer tipo de argumentação, não há necessidade de provas daquilo que você diz como inexistente. Porém, há várias formas de se provar, por incrível que pareça, a inexistência de Deus, com base nos próprios dogmas religiosos que essas pessoas preceituam. Em outras palavras, se o Deus que muitas dessas pessoas dizem existir e são devotadas existisse,
boa parte dessas pessoas mesmo já teriam sido castigadas. Para exemplificar isso que eu acabei de falar, eu vou citar apenas 3 mandamentos da fé cristã que muitos religiosos e muitos dos seus seguidores acabam incorrendo e seriam castigados caso o Deus de verdade dele existisse. Primeiro mandamento: não usar o santo nome de Deus em vão. Tem gente que chama Deus até na hora da foda, gente. Então, o que existe pessoas colocando, como eu já falei anteriormente, palavras na boca de Deus, ou invocando o nome de Deus, inclusive para justificar os seus crimes, é uma coisa que para ao absurdo. Segundo mandamento, diz assim: não cobiçar as coisas alheias. Porra, o que mais acontece são essas pessoas, como eu falei logo no início do vídeo, são tentando, de uma certa maneira, furtar, roubar, vamos ter diretos objetivos, os bens alheios por meio de crenças religiosas. Ou seja, eu lhe prometo a fé divina, eu lhe prometo o paraíso, eu lhe prometo a salvação e o perdão dos seus pecados se você encher meu bolso de dinheiro. Eles não falam isso na cara. Eles falam: reze, preste sua caridade à igreja, demonstre sua subserviência ao Deus Todo-Poderoso e demonstre o seu amor e a sua fé por Ele e doe os seus bens às obras da igreja. Por argumentação que só basta, que serve apenas para florir um discurso que na realidade encobre o enriquecimento completamente ilícito dessas pessoas. E eles enriquecem. Há quem inclusive demonstre os bens que compra, como relógios de ouro, jatinhos particulares, casas, fazendas, tudo com dinheiro adquirido dos fiéis, de forma desavergonhada, pública e escancaradamente, cientes, inclusive, da impunidade. Terceiro mandamento: não levante falso testemunho. Não levantar falso testemunho significa não mentir. Não preciso nem exemplificar essa parte, né? Deu para entender agora que os próprios dogmas que essas pessoas proliferam e dizem que ser uma vertente do divino são a própria prova da inexistência do Deus que eles proferem, pelo descumprimento que eles fazem em relação àquilo que eles mesmos dizem como que todos devem seguir. Calma que ainda tem muito mais. É interessante ressaltar nesse momento que os grandes cientistas e grandes pensadores reconhecidos pela história humana, como Albert Einstein, Carl Sagan e Stephen Hawking, eles se posicionam, quando vão falar a respeito da existência ou não de Deus, como agnósticos. Para quem não sabe, agnóstico é aquela pessoa que fica em cima do muro. Ela não crê na existência, mas também cogita a inexistência. Ela fica em cima do muro, digamos assim. Agnóstico é aquela pessoa que não crê na existência de Deus, mas apenas duvida que ele de fato exista. Eu entendo perfeitamente o posicionamento desses pensadores, visto que, como grandes e célebres intelectuais que são, eles se mantêm numa posição neutra em relação àquilo que eles de fato não podem comprovar. Agora, é interessante ressaltar que na maioria dos escritos que eles têm, e eu li a respeito disso em alguns deles, eles se prostram mais como descrentes da existência de Deus do que como crentes. E é interessante ressaltar que eles seguem muito uma premissa em relação ao fato de que toda certeza absoluta é uma forma de ignorância. Então, as pessoas sábias, elas estão sempre numa constante dúvida em relação ao fato de que o mundo está numa constante mutabilidade. As coisas estão constantemente sendo mudadas em relação às suas concepções. Hoje, a crença que nós temos pode vir a ser e será diferente da crença que as pessoas terão daqui a alguns anos. Da mesma forma como nós hoje temos uma crença diferente em relação às pessoas que no passado viveram. Enfim, as coisas estão constantemente se evoluindo, mudando, as concepções de mundo estão mudando. Agora, nesse exato momento, apenas o que nós podemos ter como certeza em relação a tudo aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós podemos de fato testemunhar. E como as informações, as crenças, os dogmas, todos esses preceitos religiosos que as pessoas hoje dizem como sendo verdadeiro, mas que elas mesmas entram em contradição, ou se chocam, ou não têm efetividade,
nós podemos constatar, diante daquilo que elas mesmas nos mostram, que o que elas creem não tem fundamento, não tem coerência, não tem cabimento. Então, com base apenas no que é nos mostrado, nessas crenças que de fato não têm viabilidade, há pastores, por exemplo, de caso concreto, que dizem operar milagres. Mas abasta sofrer uma facada no pescoço em cima do próprio altar que dizem realizar milagres, que correm para os hospitais serem tratados pelas ciências médicas. E hospitais, diga-se de passagem, particulares, pagos com o dinheiro dos fiéis, que lhes repassaram dinheiro em troca de uma cura, de uma proteção, de uma bênção divina. Em outra vertente, é preciso lembrar que nós ainda estamos vivendo em uma sociedade que nos dá o direito, diante do nosso, entre aspas, Estado democrático de direito, ao direito à pluralidade religiosa, a laicidade pelo qual nós estamos garantidos por meio da nossa Constituição Federal, diz respeito ao fato de que o Brasil, entre aspas, não tem uma religião oficial. Logo, há o direito a uma crença religiosa por livre e espontânea vontade das pessoas e, inclusive, o direito de não crer em absolutamente nada, que é bem o meu caso. Porém, como eu falei e reitero, e é interessante ressaltar que o Estado, o poder público, não tem uma religião oficial. Embora nós verifiquemos, ao adentrarmos nesses recintos públicos, vários crucifixos estampados em várias repartições, em vários espaços públicos dos três poderes, que demonstra uma nítida e escancarada, deplorável e vergonhosa vertente religiosa e inclinação para a fé cristã, o que põe em xeque e em vilipêndio e em menosprezo os vários outros tipos de religiões que as pessoas podem vir a proferir, por garantia, reitero, constitucional. No entanto, é interessante ressaltar que a justificativa pelo qual os agentes públicos mantêm essa devoção religiosa, nitidamente cristã, diz respeito a uma cultura de um povo que tem a tendência a proferir essa determinada fé religiosa. Entretanto, essa cultura é desmascarada quando alguém se arvora a contestar o uso dos crucifixos, que logo eles se arvoram a invocar o direito da expressão religiosa. Se é religião, então não pode expor em espaço público. Que se eles expõem, evocam um fator de ordem cultural, e que não necessariamente é um fator religioso. E fica nessa contenda que ninguém chegou a um consenso, e os nossos tribunais e nossos líderes religiosos, com medo da manifestação da opinião pública, que infelizmente ainda por enquanto é maioria religiosamente cristã, ficamos nesse impasse desavergonhado de presenciar essa devoção escancarada a símbolos cristãos em espaços públicos. Só um lembrete das aulas de história do segundo grau, para quem estudou, evidentemente, né? O catolicismo foi inserido no Brasil por meio dos missionários jesuítas que acompanharam os colonizadores portugueses que aqui vieram colonizar o Brasil. Nesse sentido, podemos constatar que a religião cristã nada mais é do que um espírito de porco, ou de vira-lata, como queiram chamar, do povo brasileiro em adotar uma crença religiosa que foi utilizada para doutrinar, explorar e violentar os povos originários que aqui se encontravam. E é muito deplorável perceber que temos como um dos maiores cartões postais do Brasil para o mundo o Cristo Redentor, construído com dinheiro público, que retrata exatamente essa fé religiosa que aqui nos foi imposta como um subterfúgio, como uma forma de explorar o nosso povo e as nossas riquezas naturais. Para quem ainda não entendeu, a religiosidade que nós tanto vangloriamos de sermos tidos como um país cristão, nada mais é uma importação doutrinária dos exploradores que aqui vieram
nos explorar e continuam fazendo até os dias de hoje. Quanto mais tentarem usar de preceitos religiosos para disseminar discursos de ódio e se intrometer na política, tentando criar leis antidemocráticas e segregacionistas e até tentando impedir políticas públicas necessárias para o bem comum de todos, nós, cidadãos conscientes dos nossos direitos, viremos aqui tanto lembrar que conceitos religiosos não podem atuar na esfera privada e pública na vida das pessoas de forma coercitiva, tanto lembrar-lhes de que a religião de vocês não vale nada, porque o Deus de vocês não existe. E vocês nem têm como provar do contrário. E a única forma de vocês fazerem isso seria fazer com que o Deus de vocês literalmente aparecesse. Antes que alguém me pergunte, esse vídeo não é uma afronta à religiosidade de ninguém. Você tem todo o direito, e eu respeito a sua livre liberdade de expressão, no sentido de crer no Deus que você quiser. Só saiba apenas que não precisa imputir os seus preceitos, os seus dogmas, as suas crenças religiosas na vida de ninguém. Por outro lado, se de alguma maneira você se sentir ofendido em relação ao conteúdo que eu estou postando aqui, em relação a digitar ameaças ou qualquer tipo de afronta ou promessas de castigo ou de punições em função do seu Deus, faz um favor, pede para o seu Deus e fala diretamente comigo, beleza? É interessante ressaltar que o combate ao fanatismo religioso não é uma luta contra aqueles que creem em Deus ou que querem professar uma determinada fé religiosa, mas sim contra aquelas pessoas que usam de dogmas religiosos para imputir crenças, leis e diretrizes na vida de outras pessoas. E para isso elas tentam se bifurcar nos mais diversos espaços públicos, principalmente na política. A história está repleta de casos dessa magnitude, cujo fato histórico mais copioso que nós temos notícia em relação ao nazismo, que por meio do seu protagonista, Adolf Hitler, que na Alemanha da década de 1930 e 1940, preceituava que, por meio de dogmas cristãos, inclusive, a sociedade alemã deveria se arvorar a sentir um orgulho nacionalista e preservar os seus preceitos. A partir daquela ideologia, o homem conseguiu abrir vários caminhos para diversas atrocidades, inclusive para contra os seus próprios semelhantes. Evidentemente, eu estou resumindo aqui o contexto histórico. Mais detalhes vocês podem pesquisar por meio de fontes confiáveis. E não caia nessa conversa estúpida que nazismo é de esquerda. Neste momento, é imprescindível ressaltar também que nenhum povo é obrigado a seguir uma determinada fé religiosa para ter mais cultura, ter mais civilidade e ter mais paz social. Nós podemos observar, inclusive, como os países da França, Japão, da Suécia, que são países em que sua grande maioria são pessoas ateias, que há um considerável avanço democrático e civilizatório nessas sociedades. E em dados que eu vou colocar aqui na tela, nós podemos observar que boa parte dos países desenvolvidos tem em suas nações pessoas, em sua grande maioria, como sendo ateias. Logo, a religiosidade não é um fator inerente e imprescindível para o avanço democrático e civilizatório de nenhuma sociedade. Além de tudo que eu abordei até agora, é imprescindível ressaltar que caso haja alguma outra argumentação que porventura exista, que alguns crentes inventem para justificar o quão imprescindível é crer numa fé religiosa, vocês podem comentar aqui, deixar alguns comentários aqui, que se for o caso eu posso fazer outro vídeo refutando essas merdas que inventarem porventura. Também é imprescindível ressaltar, eu não vou fazer parte 1, parte 2 no vídeo, não, vou gravar tudo, colocar tudo logo nesse vídeo para não perder tempo. Também é imprescindível ressaltar que para tentar justificar os seus dogmas escancaradamente desumanos, cruéis e absurdos, alguns líderes religiosos, que eu não vou citar o nome para não dar publicidade a quem não presta, usam de determinados dispositivos da nossa Constituição Federal para tentar justificar digamos assim, a proliferação
de certos preceitos religiosos de forma indistinta e indiscriminadamente. É verdade que o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, preceitua que é inviolável a liberdade de crença religiosa. Entretanto, ardilosamente, essas pessoas omitem o inciso 8º desse mesmo dispositivo legal, que diz que ninguém pode evocar crença religiosa para se abster de cumprir o que é preceituado em lei e que é a todos imposto. Em outras palavras, ninguém pode invocar a religião para descumprir a lei. E isso inclui proliferar palavras que incitem a violência, que discriminem pessoas, que se metam em searas de cunho pessoal, como é o caso de pessoas que necessitam se ater a determinados procedimentos de saúde para cuidar da sua integridade física, dentre outros vários motivos. Além desse viés, é interessante ressaltar que muitos desses líderes religiosos, aproveitando-se da massa de fiéis que os seguem, usam desse subterfúgio, usam do voto dessas pessoas para tentar colocar pessoas dos seus dogmas religiosos em espaços de poder, para que essas pessoas flexibilizem as leis de modo que elas possam proferir e profetizar seus dogmas religiosos, que por vezes são desumanos, que por vezes não respeitam a individualidade e as crenças alheias, como uma forma de imputir e coagir os outros a seguirem a sua fé religiosa pela égide, pela proteção da lei. É por tais motivos que quando uma pessoa tão aguerrida e tão fanática de uma determinada fé religiosa que nítida e escancaradamente prolifera discórdias e preceitos extremamente antissociais na sociedade, ocupa um espaço de poder, essa pessoa é vista como alguém que precisa ser retirada desses espaços, precisa ser tratada com cautela, com parcimônia, e precisa ser constantemente monitorada e vigiada para que o que ela faça, de fato, beneficie a todos de forma indistinta e indiscriminadamente, e não legitime e nem tampouco privilegie somente a categoria de pessoas pelas quais ela advém. Só um pequeno adendo. Eu também não poderia deixar de mencionar aquela velha tentativa de alienação religiosa que algumas pessoas fazem de forma muito sutil para tentar incutir nos outros o fato de que crer em Deus lhes trará algum benefício financeiro, que é aquela velha prática que algumas pessoas têm de colocar no para-brisa traseiro dos veículos aquela frase do tipo: foi Deus quem me deu. Sem mencionar que a pessoa trabalhou, ralou para comprar um carro, financiar, e que aquele carro que ela colocou esse tipo de dizer ainda está financiado. Se a pessoa não pagar ou não botar um seguro, ou o banco ou o ladrão leva. Sem contar que tem aquelas pessoas que colocam no carro propriedade de Jesus, mas não dá carona a ninguém, e se alguém precisar de um socorro para salvar a vida, a pessoa não presta assistência a ninguém, com medo de sujar o banco do carro de sangue ou de alguma outra coisa. O mais instigante disso é quando a gente vê um carro com alguns dizeres desse nas BRs e nas avenidas da vida capotado, ou virado, ou explodido, a gente fica se perguntando se Deus se arrependeu de ter dado o carro e resolveu explodir com todo mundo que estava dentro. Por questão de justiça semântica, eu não posso deixar de mencionar os benefícios que certas crenças religiosas são capazes de dar a pessoas que, de forma racional e moderada, creem nos seus preceitos. Para mim, como ateu que sou, já está mais do que pacificado na minha cabeça a inexistência de um Deus aos moldes que as pessoas hoje proliferam. Porém, eu não duvido que haja alguma gênese que dê início a toda a forma de existência material e de vida que existe nesse mundo e no universo. Porém, não nos moldes que as pessoas preceituam, invocando um Deus ditador para isso. Mas o ponto exato onde eu quero chegar é que existem sim alguns preceitos religiosos que incitam nas pessoas algum senso de empatia, de respeito e de união entre as pessoas. Também não posso deixar de considerar o fato de que há crenças religiosas e algumas doutrinas advindas dessas crenças que ajudam a dar algum alento, digamos assim, algum apreço, algum carinho,
algum amparo às pessoas que por algum motivo na vida se encontram desamparadas. Não importa no que essas pessoas creiam. Apenas o fato de que algo que, mesmo imaginário, mesmo que ideologicamente, as ajude a ter mais forças para continuar vivendo, para continuar seguindo em frente apesar de todas as adversidades e dificuldades que existem na vida de qualquer ser humano, todas essas crenças são muito bem-vindas. Portanto, quando certas crenças religiosas, não importa o nome do Deus que elas deem a ele, ajudam a incutir nas pessoas um senso de respeito recíproco, de conscientização para a preservação do meio ambiente, de conscientização para uma ajuda mútua para com seus semelhantes, de amor ao próximo de forma irrestrita e de forma igualitária para com todos, sem qualquer tipo de discriminação. Quando existe uma fé religiosa que ajude a disseminar mensagens de paz, de amor, de acolhimento, de afeto, todos esses dogmas são muito bem-vindos para que nós possamos, de fato, nos unir enquanto seres humanos, independente da forma como religiosamente viemos a pensar ou deixar de pensar. Embora hoje eu seja ateu, e boa parte do surgimento do meu ateísmo tenha sido em função do fato de eu ter feito catecismo, estudado a Bíblia e convivido com pessoas religiosas, naquele tempo que eu tive, que foi aproximadamente 3 anos, que minha mãe me coagiu, torturou e forçou a ir para a igreja, não vou negar. Então, naquele período, eu pude extrair o meu ateísmo, mas também extrair o que eu pude depreender de bom comigo, tanto em relação àquilo que me foi ensinado, quanto em relação às experiências que eu tive pelas convivências interpessoais com as pessoas que eu conheci naqueles ambientes. Naqueles ambientes que eu me refiro em relação ao catecismo, que era um anexo próximo à igreja, tanto pelo convívio dentro da própria igreja. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você de alguma maneira, que tenha lhe ajudado a refletir mais sobre o que você pensa sobre religião, sobre a sua própria religião, sobre o que você crê e a forma como você crê. Espero que você enxergue de forma diferente as pessoas que hoje se manifestam em nome de um Deus e a forma como elas precituam esses ditames. Espero que você também não veja nenhum dogma religioso, nem esse que você porventura creia como uma verdade incontestável. Você é capaz de pensar e extrair o que é bom e o que é ruim para a sua vida em todos os aspectos da sua existência. E você não pode deixar que ninguém diga para você o que você deve crer ou não. Portanto, tenha senso crítico. Não crê necessariamente no que eu estou dizendo. Não crê necessariamente o que o seu pastor ou seu padre diz. Filtre tudo o que é bom e o que é ruim para você. E abstraia apenas aquilo que lhe traga paz e bom convívio com seus semelhantes. A partir de hoje, também não permita que ninguém defina para você o que é ou não um Deus. Ou no que você deve ou não acreditar. Mas tome cuidado. Cuidado com o excesso de racionalidade. Do contrário, você vai acabar desembocando no ateísmo. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo e fique na paz.